Então vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Vamos falar sobre semicondutores. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu acho que eu não compartilhei ainda. Tá aparecendo aí, né? Sim. Então o que são os semicondutores? A gente falou sobre condutores, né? Isolantes. Então aqui nos condutores a gente tem aí a prata, o cobre, alumínio, né? Fósforo, titânio, ouro, prata também. Ouro, que não tá aqui, né? Isolantes que a gente comentou na aula passada, a gente tem o vidro, a gente tem a borracha, porcelana, né? Isolante também conhecido como dielétrico, né? Também a gente pode estar utilizando aí num capacitor, né? A gente, além de isolação, além de isolar um fio, isolar um sistema, a gente pode utilizar ele como um dielétrico dentro de um capacitor, onde eu vou ter uma polarização daquele material e eu consigo aumentar minha capacitância, uma vez que essa polarização vai gerar um campo elétrico contrário ao campo das placas, certo? Ao campo originário. E eu vou ter uma diferença de potencial reduzida quando eu insiro esse dielétrico, causando aí o acúmulo de mais cargas nas placas, aumentando a capacitância, certo? Isso aqui foi na aula passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semicondutores, tá? Este aqui, né, essa família aqui de metais, né, revolucionaram aí o mundo, né, pessoal? Através dos semicondutores que se encontrou maneiras aí de reduzir as tão conhecidas na época válvulas termoniônicas e substituídas, né, por transistores, né? Então aqui a aula de hoje vai ser os conhecimentos básicos aí dos semicondutores, né? Por que essa família de metais, né? Que dependendo do tipo de ligação pode ser um isolante ou um condutor. Por isso o nome semicondutor, tá? Vamos ver na aula de hoje como que funciona, por que eles são considerados semicondutores, né? Quais são as características, propriedades desses elementos, principalmente o germânio e o silício. Silício é encontrado aonde? Alguém saberia me dizer? Onde que eu consigo encontrar silício? Eu sei que tem aquele Vale do Silício que é muito famoso, né? Tem o Vale do Silício, né? Ele é extraído da areia, né, pessoal? Da areia, ele passa por um processo químico e é extraído da areia. Então tem aí o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos. Na China também tem uma região onde se desenvolveu bastante cidades, né, em volta desse Vale do Silício. Né? Pesquisem aí para quem, né, tiver um pouco mais de interesse, um documentário sobre a cidade de Shenzhen. Shenzhen, deixa eu ver se eu lembro do nome para colocar aqui para vocês. Essa cidade aqui, ó, tem uns documentários bem interessantes. Shenzhen.
vejam aí o quanto que essa cidade aí, Shenzhen, cresceu aí em virtude do investimento aí em tecnologia, proveniente aí da extração desse silício, desses vales aí que tem aí na China, nos Estados Unidos também tem, tá? Quanto que contribuiu aí para o avanço tecnológico, tá? Bem interessante esse documentário aí. Então vamos na aula de hoje iniciar o entendimento do semicondutor, tá? Aqui eu tenho um átomo de silício e um átomo de germânio, tá? Então, salvo as suas particularidades, o que eles têm de semelhante? Eles têm 4 elétrons na última camada, né? Aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 4 elétrons na última camada. Qual que é a quantidade de elétrons na última camada que faz com que o átomo tenda a permanecer estável? Quer que lembrem? Pode repetir, professor. Com quantos átomos, com quantos elétrons, desculpa, quantos elétrons na última camada um átomo permanece estável ou fica numa situação de estabilidade? Com 8 elétrons, professor. 8 elétrons, né? Então aqui a gente tem 4, tá? Tem 4 elétrons. Os materiais condutores, eles têm 1, 2 elétrons, né? Na última camada, o que torna aí a perda desses elétrons muito grande, né? Muito provável para que ele receba uma estabilidade, né? Para que ele adquira uma estabilidade eletrônica. E aqui nos semicondutores a gente vai ter uma situação intermediária, tá? Onde eu vou ter 4 elétrons na última camada, que ele não vai ter uma grande tendência em perder, certo? Uma vez que são 4, isso vai mexer bastante na estabilidade dele, eletrônica. Então, o que vai acontecer aqui, né? Condução eletrônica. A corrente elétrica é resultante do movimento de partículas carregadas eletricamente, como respostas a uma força de natureza elétrica, em função do campo elétrico aplicado. Tá? Tudo bem, até aqui. Partículas carregadas positivamente são deslocadas aceleradas na direção do campo elétrico, enquanto as partículas carregadas negativamente na direção oposta. A corrente elétrica surge do fluxo de elétrons. Tá? Estruturas de bandas dos sólidos. A condutividade elétrica é fortemente dependente do número de elétrons disponíveis para participar do processo de condução. Tá? Para cada átomo individual, existem níveis de energia discretos que podem ser preenchidos pelos elétrons. As camadas são designadas pelos inteiros 1, 2, 3, etc. E as subcamadas pelas letras S, P, D, F. Né? Ou ainda KLM ali. KLM. Os elétrons tendem a ocupar os estados com energia mais baixa. Até aqui, só introduzindo aí algumas características aí de estabilidade dos elétrons, tá? Supondo um material sólido. Este consiste de um grande número de átomos que, quando juntos, se ligam para formar um arranjo atômico que define a sua estrutura cristalina. Em grandes distâncias, separação entre os átomos
Cada átomo é independente de todos os outros e terá nível de energia atômico e configuração eletrônica como se fosse isolado. À medida que os átomos ficam próximos, ocorre perturbação dos níveis de energia de um determinado átomo pelos elétrons e núcleos de átomos adjacentes. Esta influência se dá de tal forma que cada estado atômico distinto pode se dividir em uma série de estados próximos para formar o que chamamos de banda de energia eletrônica. Então aqui eu vou ter algumas bandas de energia, né? Segunda banda de energia e primeira banda, né? Primeiro estado, né? Aqui eu tenho um gráfico de energia e separação interatômica, tá? Por separação interatômica. Então, essas linhas aqui são energias individuais, né? Estados de energia permitidos individuais, né? E essas linhas aqui são o primeiro estado de energia do elétron, o segundo estado de energia. Vamos ver aqui uma outra explicação. Essa aqui está melhor. Estruturas da banda dos sólidos. Tá? No interior de cada banda, os estados de energia são discretos, sendo a diferença entre eles bastante pequena. Então, quando eu tenho um material sólido, eu vou ter bandas de energia que vão ser originárias da interação dos átomos, certo? Quanto mais próximo eu tiver esses átomos sólidos, né, que compõem um material sólido, maior eu vou ter essa interação interatômica. Maior sendo essa interação interatômica, eu vou ter essa separação de bandas de energia, certo? Onde eu vou ter dentro dessa estrutura uma banda de condução, uma banda onde eu não vou ter elétrons, né? Que vai ser essa banda aqui. Tá? Então eu fico com dois níveis de bandas aqui, onde eu vou ter possivelmente elétrons, tá? Vamos ver melhor quais são essas duas bandas. Aqui eu vou ter um espaço aqui, onde eu não vou ter elétrons nesse espaço, né? Somente nessa banda externa e nessa mais interna aqui. A gente vai denominar um pouco aí melhor isso aí. As propriedades elétricas de um material sólido são consequência de sua estrutura de banda eletrônica, isto é, do arranjo da estrutura de banda mais externa. As várias estruturas possíveis de bandas eletrônicas nos sólidos a 0 graus são essa aqui, né? Então, tem uma banda de energia mais externa, uma banda vazia. Aqui eu tenho uns estados vazios, né? Empty states. E aqui eu tenho estados cheios, né? Onde eu vou ter a maioria dos meus elétrons. Tá? Então eu tenho N tipo de bandas que eu posso obter através das interações interatômicas de elementos sólidos que vão me gerar essas 4 aí configurações. Tá? Então aqui eu tenho uma banda de condução vazia, né? Alguns materiais eu vou ter banda de condução vazia. Empty band condition, né? Aqui eu tenho
banda de valência, né? Banda de valência. Então, de acordo com o átomo em si, eu vou ter uma configuração de bandas diferente, tá? Então, nos metais, o que eu vou ter? Metais. Tá aqui, ó. Essa banda aqui, ela é muito encontrada, essa primeira aqui, em metais como cobre, tá? Onde existem na mesma banda estados eletrônicos disponíveis acima e adjacentes aos estados preenchidos. Segundo aqui, é uma configuração mais presente em metais como magnésio, tá? Isso aqui, segundo aqui. A C é isolante, né? Uma vez que eu tenho a banda de condução vazia. E a D é os semicondutores. Certo? E aqui a estrutura de banda dos sólidos, metais. Como é que funciona? Então eu vou ter os elétrons aqui na minha camada, nas camadas internas, né, preenchidas, né? E quando esses elétrons recebem energia, eles vão saltar, eles vão sair dessa banda interna aqui e vão entrar nessas camadas mais externas, tá? Nessa camada de estados vazios aqui. Na medida que na medida que esses elétrons vão recebendo energia. Como é que funcionam os semicondutores e isolantes? Os semicondutores são materiais que em 0 graus, tá? Em 0 kelvins, na verdade, eu tenho que a banda de valência está totalmente preenchida. Certo? E a banda de condução totalmente vazia. Então a 0 graus Kelvin, 0 Kelvin, na verdade, né? Ou é graus ou Kelvin. Em 0 kelvins, né? A menos 273 graus, eu vou ter que o semicondutor vai estar com a banda de valência preenchida. Então, eu considerando um elétron de silício, né? Um átomo de silício, eu tenho aqui um núcleo, eu tenho 4 elétrons na última camada, né? Então ele pode estar fazendo uma ligação aqui com um vizinho aqui, né? Vai fazer ligações aqui covalentes aqui. Vou ter vários N vizinhos aqui, né? Então esse aqui vai acabar fazendo as 8 ligações aqui, né? 4 que ele já possui, mais 4 que ele vai pegar emprestado dos átomos vizinhos, né? Aqui para cima eu vou ter também. Né? Tenho aqui uma ligação aqui. Mais uma do lado esquerdo aqui. A 0 graus, então, esse material, esse silício, esse semicondutor, ele vai estar com a banda de condução totalmente vazia. Certo? E a banda de valência cheia. Então, todos esses elétrons em 0 kelvins vão estar na banda de valência, não vão estar na banda de condução. Certo? E quando eu aumento a temperatura, esses elétrons pulam da banda de valência e vão para a banda de condução. Então eu vou começar a ter o surgimento
de elétrons livres, certo? Elétrons livres, elétrons que vão estar vagando dentro do material. Então, os elétrons precisam ter energia para passar pela banda proibida, banda do gap, em direção aos estados vazios na banda de condução. O número de elétrons excitados termicamente para o interior da banda de condução depende da largura da banda proibida, como também da temperatura. Quanto maior for a largura da banda proibida, menor será a condutividade elétrica numa dada temperatura. A distinção entre semicondutores e isolantes está na largura da banda proibida. Se for menor ou até 3 eV, é semicondutor, enquanto que se for maior é um isolante. Então, esse gap, essa banda vazia aqui, vai denominar se esse cara vai ser um isolante ou um semicondutor, tá? Algumas propriedades elétricas do cobre e do silício. Tipo de condutor: metal, cobre, silício, semicondutor. Densidade de portadores de carga: 9 vezes 10 a 24. 1 vezes 10 a 16. Resistividade, coeficiente de temperatura. Tá, só alguns parâmetros aqui. A condutividade elétrica dos materiais semicondutores não é tão elevada quanto a dos metais. Entretanto, eles apresentam características elétricas especiais destinadas a certos propósitos. Tá? As propriedades elétricas destes materiais são extremamente sensíveis à presença de impurezas. Existem dois tipos de semicondutores, tá? Os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos, o comportamento elétrico é baseado na estrutura eletrônica relacionada com o material puro, sem impurezas. Então, eu vou ter um material semicondutor sem impureza nenhuma, tá? Sem a inserção de nenhum outro elemento entre as ligações atômicas, certo? Este vai se chamar semicondutor do tipo intrínseco. E os extrínsecos, neste caso, as características elétricas são determinadas pelos átomos de impurezas. Então, o que é essas impurezas? Eu vou ter a minha ligação do meu semicondutor e eu vou estar dopando esse material aí com elementos, com átomos aí que possuem uma quantidade específica de elétrons na última camada, certo? Então, como é que funciona isso? Então, a 0 graus, né, o intrínseco primeiro, a 0 kelvins, desculpa, eles apresentam a banda de valência completamente preenchida e separada da banda de condução por uma banda proibida, certo? Então, eu tenho uma banda aqui, uma banda vazia, né, que separa os elétrons da camada de valência aqui da banda de condução, certo? Os dois semicondutores mais importantes são o silício e o germânio, com gap de energia de 0,7 eV e 1,1 eV, respectivamente. Então tem um gap ali onde os meus elétrons passam da banda de valência e entram na banda de condução, certo? Percebam que aqui, né, eu tô falando de um semicondutor, né? Eu tenho 4 elétrons na última camada, tá? Tenho 4 elétrons na última camada. Então ele não tem uma facilidade de perder esses 4 aqui como um como um condutor
como um metal, como o cobre, por exemplo, né? Vamos voltar um pouco aqui para entender melhor essas bandas aqui, tá? Vou voltar um pouco aqui. Então aqui, ó, vamos falar um pouco de novo sobre essas bandas aqui. Ó, vamos falar do material sólido. Este consiste de um grande número de átomos que, quando juntos, se ligam para formar um arranjo atômico, que define a sua estrutura cristalina. Tá? Então vamos pensar num cobre, por exemplo. Em grandes distâncias de separação entre os átomos, cada átomo é independente de todos os outros e terá nível de energia atômico e configuração eletrônica como se fosse isolado, tá? Em grandes distâncias. À medida que os átomos ficam próximos, ocorre perturbação dos níveis de energia de um determinado átomo pelos elétrons e núcleo de átomos adjacentes. Esta influência se dá de tal forma que cada estado atômico distinto pode se dividir em uma série de estados próximos, para formar o que chamamos de banda de energia eletrônica. Tá? Então, na medida que eu vou aproximando os elétrons, eu vou tendo essas bandas de energia. Tá? Aqui eu tenho... Então, aqui cada estado atômico distinto pode ser dividido em uma série de estados eletrônicos espaçados mais próximos entre si. Então, cada estado atômico distinto pode ser dividido em uma série de estados eletrônicos espaçados. Tá? Então, esse espaçamento aqui, né? Cada estado atômico distinto pode ser dividido em uma série de estados eletrônicos espaçados. Então, todo esse espaçamento aqui vai ser minha banda, né? Vai ser minha banda. Tá? Aqui eu tenho uma banda. Aqui eu vou ter outra banda. Cada separação aqui eu tenho uma... Então, quanto mais separados eles estão, ó, os átomos entre si, eu não vou ter... eu não vou ter banda. Podem ver aqui que eu não tenho, né? Eu só vou ter... minha banda aqui é zero, né? Eu não vou ter criação de bandas eletrônicas, né? Na medida que os átomos estão separados, na medida que eu vou... na medida que eu vou aproximando os átomos dentro daquela estrutura, eu vou ter o surgimento dessas bandas aqui, tá? São diferentes bandas de energia dentro da ligação, dentro dessa interação atômica. Então eu vou ter uma banda mais interna, né? A banda de valência. Eu vou ter a banda, um espaçamento de bandas, né? Eu vou ter um espaçamento na banda aqui da banda de valência até a banda de condução. E essa banda mais externa aqui é a minha banda onde de fato eu vou ter condução de elétrons, certo?
elétrons que receberem energia térmica suficiente para entrarem nessa banda aqui, ou energia proveniente de um campo elétrico, né, vão entrar em condução, certo? Tá? Então, no isolante, o que define a diferença de um isolante para um semicondutor é exatamente essas bandas, tá? No isolante, eu tenho uma banda vazia muito grande aqui, ó. Porque ele tem uma estabilidade grande. Ele tem 8 elétrons na última camada, ele tá estável. Então, ele vai ter uma banda, vai ter um gap muito grande entre a banda de valência e a banda de condução, para mim poder fazer com que esses elétrons entrem na banda de condução, ou seja, eles saiam desse átomo, né, da ligação com o átomo. Eu preciso de uma energia muito grande para tirar um elétron daqui, essa banda de valência, e jogar ele para cá. Certo? E no semicondutor já não, né? Eu tenho aqui um gap, né? Eu tenho um gap aqui. Porém, essa energia necessária para mim tirar esses elétrons dessa... para mim tirar esses elétrons da banda de valência e fazer com que eles entrem na banda de condução não é muito grande, tá? Para o silício é 0,7 elétron volt e para o germânio é 1,1. Então eu tenho uma tensão não tão grande para mim poder fazer com que esse semicondutor acabe entrando em condução, certo? E nos condutores, né, eu tenho estados disponíveis aqui, né? Então aqui eu tenho uma banda, um estado vazio, né? Mas eu posso fazer com que os meus elétrons que estão na banda de valência entrem para essa banda aqui, tá? Sem necessariamente ter que passar por essa banda aqui de gap, né? Eles podem entrar em condução simplesmente entrando nessa banda aqui, nesse estágio aqui vazio, tá? Aqui essa banda, esse estado vazio eu não tenho nos isolantes e nem nos semicondutores. Tá? Então aqui é o que a gente estava explicando, né? Então eu tenho essa banda, eu tenho esse gap aqui. Aqui nos metais eu não tenho esse gap, ó. Vejam, ó. Eles saem da banda de valência e entram direto para essa banda vazia aqui, né? Esse estado vazio aqui. E aqui já entra em condução, tá? A mínima excitação gerada por um campo elétrico externo, por exemplo, eu já vou fazer com que os meus elétrons saiam dessa banda aqui de valência e entrem na banda de condução. Uma vez que eu tenho uma ligação fraca entre os elétrons e o núcleo, tá? E nos semicondutores eu vou ter esse gap, semicondutores isolantes, eu vou ter um gap para poder passar da banda de valência para a banda de condução, certo? Só que a diferença entre semicondutor e isolante é que essa banda é menor dos semicondutores, tá? Então eu preciso de uma energia menor para fazer com que esses elétrons, esses 4 elétrons da última camada, acabem entrando na banda de condução. Ou seja, eu posso estar fazendo com que esses elétrons circulem
dentro da minha estrutura cristalina, tá? Não fiquem presos somente em um átomo, tá? Então essa estabilidade, essa estaticidade dos elétrons, ela é dependente da energia que eu injeto no elétron, tá? Então, por mais que eu tenha um isolante que tenha uma banda bem grande, é possível eu estar excitando esse elétron e fazendo com que ele entre na banda de condução. Exemplo este é, por exemplo, um raio, né? Um raio nada mais é que a circulação de cargas pelo ar, ou seja, eu tenho elétrons que estão circulando através do ar, da nuvem até o chão, até a Terra. Para isso acontecer, eu preciso o quê? Eu preciso que os elétrons que estão na camada de valência, que estão fortemente conectados, ligados ao núcleo, recebam uma energia tal que eles consigam pular, certo? Pular esse gap aqui e entrar na banda de condução. Se eu tiver a energia necessária para poder fazer isso aí, eu vou conseguir fazer com que essas cargas se locomovam. E o raio é a locomoção dessas cargas no ar. O ar é um átomo, né? É oxigênio, então eles vão estar se locomovendo no ar. E o semicondutor intrínseco de silício, por exemplo, que eu tenho 4 elétrons na última camada, eu preciso aí mais ou menos de 0,7 electron volts para fazer com que esses elétrons saiam da camada de valência e vão para a camada de condução. Certo? Então, né, eles precisam ter energia para passar pela banda proibida, que é a banda, que é o gap, né, em direção aos estados vazios na banda de condução. O número de elétrons estados termicamente para o interior da banda de condução depende da largura da banda proibida, como também da temperatura. Quanto maior for a largura da banda proibida, menor será a condutividade elétrica numa dada temperatura. A distinção entre semicondutores e isolantes está na largura da banda proibida. Se for menor ou até 3 eletronvolts, é semicondutor, enquanto que se for maior, é um isolante. Tá? Tá? Então vamos lá, continuando. Então aqui nos intrínsecos a 0 Kelvin, eles apresentam a banda de valência completamente preenchida, e separado da banda de condução por uma banda proibida. Tá? Os dois semicondutores mais importantes são o silício e o germânio, com um gap de energia de 0,7 eletronvolt e 1,1 eletronvolt, respectivamente. A temperatura de 0 Kelvin, tanto o semicondutor como o próprio isolante serão ambos isolantes. Eles não poderão conduzir corrente elétrica, pois em ambos os casos as bandas de valência encontram-se totalmente preenchidas. Aumentando-se a temperatura acima de 0 Kelvin de um material semicondutor, alguns poucos elétrons da banda de valência adquirem energia térmica e poderão pular dos seus estados da banda de valência para os estados vazios da banda de condução. Tá? Então, adquirindo temperatura, esses elétrons aí vão estar pulando da banda de valência e entrando na banda de condução, certo? Pulando esse gap aí originário aí da interação interatômica, né, entre átomos vizinhos, certo? Semicondução intrínseca. Conceito de lacuna. Nos semicondutores, para cada elétron excitado em direção à banda de condução, existe um espaço vazio deixado por este em uma das ligações covalentes. A lacuna pode ser tratada como uma partícula carregada positivamente, que se move em direção oposta ao elétron. Então aqui, os elementos químicos que apresentam semicondutividade são os elementos do grupo
4 da tabela periódica, sem a presença de campo elétrico. Então não tenho eu não tenho campo elétrico, eu tenho aí uma condutividade. Então aqui eu vou ter elétrons na camada de valência, né? Fazendo ligações covalentes, certo? Então nos semicondutores as ligações são predominantemente... Caiu aqui a minha caneta. São predominantemente covalentes e, em consequência, altamente direcionais. Os elétrons estão localizados entre os átomos, certo? Ao longo da direção da ligação, sendo impossível se moverem através do cristal, a menos que exista energia térmica suficiente para separá-los do seu estado ligado. Então, para mim poder fazer com que esse silício aí conduza a corrente elétrica, eu preciso fazer com que ele receba energia térmica, tá? Para que ele saia dessa ligação covalente e entre na camada de condução. É isso que a gente está falando aqui, tá? O que é essa banda? Quando esses átomos estão próximos um do outro, eu vou ter ligações covalentes, certo? Então, eu vou estar aumentando a interação interatômica. Aumentando essa interação interatômica, eu vou começar a ter as bandas, né? Naquele gráfico que a gente viu lá. Vai ter o surgimento das bandas, ou seja, regiões ao qual o elétron precisa demandar uma energia, precisa receber uma energia para poder atravessar. Então, para esses elétrons aqui do silício que estão conectados com outros átomos de silício, gerando uma ligação covalente estável de 8 elétrons na última camada. Para que esses elétrons possam conduzir corrente elétrica, eles têm que receber energia de certa forma que eles se desprendam dessas ligações covalentes. Certo? E para eles receber essa energia, eles vão ter que, né, receber em forma de calor, de temperatura, né, para se tornarem condutores. Uma vez que ele está fazendo ligação aqui covalente, né? Cada átomo de silício aqui eu estou fazendo uma ligação covalente. Então, para ele se tornar um condutor, ele precisa receber temperatura, né? Ele tem que receber energia em forma de temperatura, né? Energia térmica, esses elétrons aí, para que eles possam se desprender dessas ligações covalentes e entrarem na banda de condução. Certo? A ruptura de uma ligação de valência entre dois átomos vizinhos libera um elétron, o que corresponde no modelo de bandas à transferência de um elétron da banda de valência para a banda de condução. Tá? Então, a ruptura de uma ligação de valência entre dois átomos vizinhos libera um elétron. Então, aqui eu tenho um elétron livre, né? Um elétron livre. E eu vou ter, então, esse elétron vagando livremente aí na estrutura. E toda vez que eu aplicar um campo elétrico, né? Esse elétron aí vai se locomover. Tá? Esse elétron que vai se locomover no sentido contrário ao campo. Certo? Então, percebam aqui que eu vou ter uma lacuna aqui, né? Está sendo gerada aqui, né? Uma vez que eu estou movimentando esse elétron aqui, eu vou ter uma lacuna que vai aparecer
uma vez que eu não estou mais com esse elétron na camada de valência, ou seja, ele não tá mais na banda de ligação covalente com o elétron, com o átomo vizinho. Esse tipo de abordagem aqui não é muito utilizada, tá? Uma vez que eu preciso ter temperatura para poder fazer com que esses elétrons saiam da camada de valência e entrem na camada de condução, tá? Então, semicondutores intrínsecos não são muito utilizados aí na indústria tecnológica, uma vez que eu fico muito dependente da temperatura para poder ter condução, que não é muito interessante aqui, tá? Então, com a presença do campo elétrico, eu vou ter a movimentação desse elétron aí no interior desse material, tá? Então vamos recapitular aqui um pouco. Semicondutor isolante. Então aqui quando eu tenho ele na forma intrínseca, o que quer dizer intrínseco? Natural, tá? Na forma natural dele, eu vou ter uma característica de que eu só vou ter condução de corrente, condução de corrente elétrica a partir desse metal, quando esse tiver uma determinada temperatura que vai possibilitar que os elétrons saiam da camada de valência e entrem na banda, saiam da banda de valência e entram na banda de condução, certo? Nos semicondutores essa banda não é tão larga, então eu consigo fazer com que elétrons saiam da camada da banda de valência e entram na banda de condução com um aumento da temperatura, certo? Nos isolantes eu não consigo, uma vez que essa banda ela é muito expressiva, eu não vou conseguir fazer esse salto dos elétrons da banda de valência para a banda de condução simplesmente com temperatura. Tá? Então, na medida que eu vou aplicando um campo elétrico, eu vou alterando, eu vou movimentando o elétron, né? Ou, de certa forma, eu vou movimentando a lacuna dentro do material, né? Assim como eu estou movimentando um elétron, eu posso estar movimentando uma lacuna, né? Uma lacuna é a falta de um elétron. Então eu posso dizer que eu estou movimentando o elétron para cima, ele está deixando um buraco naquele átomo, certo? Na medida que eu vou subindo esse elétron, né? Ele vai se locomovendo dentro da estrutura, a lacuna, o buraco vai, de certa forma, descendo, tá? Eu tenho uma foto mais para frente que fica mais fácil de ilustrar isso. Mas vamos entrar agora nos semicondutores extrínsecos, tá? Então, praticamente todos os semicondutores comerciais são extrínsecos. Isto é, o comportamento elétrico é determinado por impurezas, que quando presentes até mesmo em pequenas concentrações, introduzem excesso de elétrons ou de lacunas. Então, agora que eu tenho impurezas, né, eu vou estar dopando esse material, esse silício aí com impurezas, aí, com elementos, né, com átomos aí que possuem uma quantidade distinta de elétrons na última camada. Semicondutores são extremamente sensíveis à presença de impurezas. Duas amostras de um mesmo material semicondutor com graus de impurezas diferentes, entre porcentagens tão mínimas que nem possam ser detectadas por análise química convencional, podem apresentar condutividade centenas de vezes diferentes entre si. Então, a mínima
porcentagem diferente de impureza que eu coloco entre um experimento e outro pode fazer com que esse experimento, né, esse metal agora com dopado, né, vamos caracterizar bem aqui. Dopagem é o processo de eu inserir impurezas no semicondutor. E essa diferença de dopagem pode me gerar aí uma condutividade muito maior em um do que no outro. Tá? Uma mínima diferença pode me ocasionar uma condução extremamente elevada em um do que no outro. Semicondutores do tipo N, quando a gente vai entrar. Então, um átomo de silício tem 4 elétrons de valência, sendo cada um ligado de maneira covalente com um dos 4 átomos de silício adjacente. Se um átomo de impureza com 5 elétrons de valência for adicionado à estrutura constituída por átomos de silício, então somente 4 dos 5 elétrons de valência dos átomos de impureza podem particular do processo de ligação. Certo? Fica então um elétron ao redor do átomo de impureza com fraca atração eletrostática. Este elétron é facilmente removido do átomo de impureza, tornando-se elétron livre ou de condução. Então vejam, eu inseri uma impureza aqui, né, o fósforo P, né? Eu inseri ele no meio da minha estrutura cristalina do meu silício. Vejam o que acontece. Como ele tem 5 elétrons na última camada, e ao redor dele eu vou ter elétrons de silício, cada um dos 4 elétrons do fósforo vão fazer ligação com cada átomo vizinho de silício. Porém, vai ficar um elétron de fósforo sobrando, sem fazer ligação com ninguém. Uma vez que os 4 átomos vizinhos de silício já estão, né, preenchidos, né? Já foram feitas as ligações. Eu não tenho mais com quem fazer a ligação desse meu elétron aqui que sobrou. Então, eu vou ter um elétron aqui livre, né? Um elétron que vai estar na banda de condução, uma vez que ele não vai ter ligação aí com ninguém. Certo? Ele vai ficar vagando aqui, né? Aqui eu tô, né? Ele tá vagando dentro da estrutura aqui, né? Sem nenhuma restrição. Como a impureza doa o elétron para a banda de condução, essa é denominada doadora. Desde que o elétron é originado do átomo de impureza, nenhuma lacuna é criada na camada de valência. Certo? Então eu não vou ter lacunas. Tá? Então aqui na letra A eu tenho um esquema de banda de energia eletrônica para um nível de impureza doadora, localizado dentro do espaçamento entre bandas e imediatamente abaixo do nível inferior da banda de condução. B. Excitação a partir de um estado doador no qual um elétron livre é gerado na banda de condução. Tá? A letra A é esquema da banda de energia eletrônica para um nível de impureza doadora localizado dentro do espaço entre bandas e imediatamente abaixo do nível inferior da banda de condução. Então ele ficou um pouco abaixo aqui, né, da banda de condução, né? A B, daí esse átomo foi excitado, né, excitação a partir de um estado doador no qual um elétron livre é gerado na banda de condução. Então eu vou ter elétrons livres que vão estar nessa banda intermediária, né? Essa banda de espaçamento aí. Vai estar dentro do espaçamento entre bandas, né? E na medida que eu excito ele, né? Que eu excitar esse elétron, ele pula automaticamente já para a banda de condução.
certo? Então ele não vai estar mais aqui, né? Como eu tenho uma impureza, ele vai estar um pouco acima da banda de condução, né? Vai estar praticamente, né, dentro da banda de condução, só precisando de alguma excitação para ele entrar nessa banda de condução. Dopagem com impurezas doadoras. Átomos do grupo 5 com um elétron extra, então todos com um elétron extra, independente dos pares de elétrons que servem como ligação entre átomos vizinhos. Este elétron é excluído da ligação, uma vez que a estrutura está saturada quimicamente. É atraído pela região positivamente carregada do átomo de impureza, permanecendo numa órbita própria. Possui energia de ligação muito menor que a dos elétrons instalados nas órbitas de valência, podendo ser facilmente excitado por energia térmica. Então, facilmente, esse átomo aí pode estar sendo excitado, né, por energia térmica. Tá? Esse aqui é o arsênio, né? Esse aqui é o antimônio, fósforo, e N é nitrogênio? N. Acho que é, né? Ou não? Azoto. É nitrogênio. O azoto, nitrogênio. É o nitrogênio mesmo. Azoto. Tá? Beleza. Então, aqui é uma amostra de silício contendo um átomo de arsênio. O arsênio tem 5 elétrons de valência, enquanto que o silício tem 4. Então eu vou ter elétrons, né, que vão permanecer nessa banda nessa banda aqui, vão ficar muito próximos da banda de condução, né? Então, os elétrons extra, os que não podem residir na banda de valência totalmente preenchida, ficam localizados proximamente ao topo da descontinuidade da energia. Desta posição, denominada nível doador, os elétrons extra podem ser ativados facilmente a fim de alcançar a banda de condução. Então, facilmente, eles saem dessa banda aqui, doadora, e entram na banda de condução. Com um mínimo aí de temperatura, certo? O mínimo de temperatura, eles já entram na banda de condução. A 0 graus Kelvin, eles ficam nessa banda aqui. Tá? Eles não estão na banda de condução. Mas com o mínimo de temperatura, eles acabam se tornando... acabam pulando aqui para essa banda de... banda de condução aqui, tá? Como há uma predominância de elétrons em relação às lacunas, disse que os portadores majoritários são negativos. No momento que o material tipo N é ativado termicamente, o elétron que não está efetivamente participando da ligação covalente se liberta. O átomo de impureza fica com carga positiva, ionizado. Com o cristal contendo íons, teremos assim elétrons livres e íons participando da condução. Certo? Então eu vou ter elétrons livres e íons. Semicondutores do tipo P. Um átomo de impureza com 3 elétrons de valência é adicionado à estrutura do silício ou do germânio. Uma das ligações covalentes ao redor deste átomo estará faltando um elétron. Tal deficiência pode ser vista como uma lacuna que está fracamente ligada ao átomo de impureza. Então, agora eu tenho um átomo que está faltando
elétrons na última camada. Em vez de ter 5, agora eu estou colocando um material tipo P que tem 3. Eu estou dopando o material semicondutor com uma impureza, um elemento que possui 3 elétrons na última camada. Tal lacuna pode ser liberada do átomo de impureza pela transferência de um elétron de uma ligação adjacente. Então agora eu vou colocar, por exemplo, boro aí, né? B é boro. Eu vou colocar vou dopar o meu silício com esse material, né? Tá dopando ele. E vai me surgir buracos, né? Ou lacunas. Uma vez que essa impureza possui somente 3 elétrons na última camada. Possuindo 3 elétrons na última camada, eu vou ter lacunas. Esses buracos aqui ficam, né? Tendem a ficar logo acima aqui da banda de gap, né? Band gap, da banda intermediária ou da banda doadora. Tendem essas lacunas a permanecerem nessas posições aí. Então, cada átomo da impureza introduz um nível de energia na band gap. Uma lacuna pode ser imaginada como sendo criada na banda de valência pela energia térmica de um elétron da banda de valência para ocupar o estado energético da impureza. Desta forma, somente um portador é produzido. Esse tipo de impureza é denominada de receptora. Essa lacuna não se encontra na banda de valência, já que um elétron dessa banda precisa receber uma certa energia para ocupar esse estado. Então, o elétron ali estará preso ao núcleo apenas pela atração iônica. E com uma pequena quantidade de energia térmica pode se libertar. Então eu vou ter essa lacuna na camada de valência, né? Então uma lacuna pode ser imaginada como sendo criada na banda de valência pela energia térmica de um elétron da banda de valência para ocupar o estado energético da impureza. Desta forma, somente um portador é produzido. Esse tipo de impureza é denominada de receptora. Então, para esse tipo de condução, as lacunas estão presentes em maior quantidade do que os elétrons. Esse tipo de material é chamado do tipo P. Isto ocorre porque partículas carregadas positivamente são responsáveis pela condução elétrica. Então, agora eu vou ter lacunas, né? Então aqui eu tenho alguns grupos aí que eu posso estar fazendo isso. Alumínio, galho, que tenham somente 3 elétrons na última camada. Quando adicionados ao silício, como... Tá, vamos ver aqui. O elétron de silício está preso pela atração iônica. Tá. Quando adicionados ao silício como impurezas, resultam em buracos eletrônicos. Ocupam um nível de energia acima da banda de valência.
na banda proibida, chamada nível receptor, atraindo um elétron para completar sua ligação. Então eles vão tentar sempre atrair um elétron, né, para completar a ligação da ligação entre o silício e a impureza. O elétron de silício que não forma ligação covalente com a impureza poderá se libertar e circular pela estrutura. Tá? Então eu vou ter um buraco ali, né? Então eu tenho aqui um elétron aqui, ó. Eu tenho um elétron aqui que não tá conectado com ninguém, né? Justamente porque eu tenho esse buraco aqui, tá? Então esse elétron aqui, ele permanece nessa camada, é isso que eu tava lendo aqui antes. Então, o elétron do silício, que é esse elétron aqui, ele está preso ao núcleo apenas pela atração iônica e com uma pequena quantidade de energia térmica pode se libertar. Então, ele está preso aqui por uma atração iônica, né? Uma vez que esse elétron aqui, esse conjunto aqui está carregado positivamente, né? Uma vez que se esse elétron aqui sair, eu tenho uma carga positiva aqui, né? Que está faltando um elétron. Então ele fica conectado através de uma ligação iônica aí com o núcleo aí do silício, certo? A única ligação que faz ele permanecer nessa ligação aí, nessa camada de valência. Então aqui eu tenho o caso das lacunas, né? Quando eu estou em 0 Kelvin, né? Então as lacunas estão aqui. E na medida que a temperatura aumenta, então eu vou ter esses elétrons aqui, esses elétrons aqui, saindo da banda de valência e entrando também aqui nesse gap, tá? Entrando nessa nível dos aceitadores, né? Então eles vão permanecer aqui juntamente com as lacunas. E vai ter outros elétrons que vão estar saindo daqui e entrando na banda de condução. Tá, vai ter alguns elétrons que vão entrar para cá. Propriedades de dois semicondutores de silício dopados. Tá? Então eu estou com silício, o dopante fósforo, outro com alumínio. Tipo de dopante doador, receptor. 5, né? 4 mais 1. Outro 3, 4 menos 1. Tipo de semicondutor, tipo N, tipo P. Lacuna de energia do dopante, 45 milielectronvolts. 57 milielectronvolts. Portadores majoritários, elétrons, buracos. Portadores minoritários, buracos, elétrons. Carga do íon dopante, mais E e menos E. Então aqui a gente tem, né, dois exemplos, né? A concentração de impurezas em semicondutores intrínsecos é normalmente menor que uma partícula por milhão. Nos extrínsecos varia de 100 a 1000 partículas por milhão. Elementos usados como impurezas e suas energias de ionização. Então, no tipo P, no silício bário, a energia de ionização 0,045. Então, só aqui alguns comparativos, né? Elementos formadores dos números dos compostos semicondutores. Grupo, símbolo, nome e número atômico.
Então eu tenho silício e germânio, que são os semicondutores, né? Tem 4 elétrons na última camada. Eu tenho o boro, que tem 5. Que daí é usado como impureza. O arsênio como impureza. O antimônio, impureza também. E o polônio também como impureza, tá? Tudo impurezas. Os semicondutores extrínsecos, tipo N e tipo P, são produzidos a partir de materiais que inicialmente possuem elevada pureza, concentrações controladas de doadores e receptores específicos são intencionalmente adicionados. Esse processo é conhecido como dopagem. Então, primeiramente, eles extraem o silício, deixam ele de uma forma pura, tentam deixar ele o mais puro possível, ou seja, em um estado mais intrínseco possível, né? E depois eles dopam esse material aí. O arseneto de galho é um importante composto semicondutor e é utilizado em muitos dispositivos eletrônicos. Tem sido usado para componentes de circuitos de micro-ondas em circuitos integrados digitais. A maior limitação da tecnologia arseneto de galho é que o rendimento de circuitos integrados complexos é muito menor do que com o silício, devido sobretudo ao fato de que o arseneto de galho conter mais defeitos no material de base do que o silício. Então hoje basicamente majoritariamente empregado aí em semicondutores, dispositivos semicondutores, é o silício, tá? Então, o processo intrínseco está sempre presente nos semicondutores, né? Os tipo N e P, a temperatura ambiente, este processo é superado pela ação de doadores e receptores da produção de portadores livres para efeito de condutividade. Então, o processo de condução é superado pela ação de doadores e receptores, ou seja, pela ação da dopagem, né? Eu consigo superar essa condução, porque quando eu estou empregando esse semicondutor em algum dispositivo, eu vou estar, na sua grande maioria, utilizando como um material extrínseco. Só que, claro, com a temperatura ambiente eu vou ter alguma condução, né? Mas esse efeito é superado a partir da dopagem, tá? Eu consigo inibir a condução da parte intrínseca que permanece, né? Parte intrínseca que permanece por efeito dos doadores, das lacunas e dos elétrons livres que surgem aí quando eu faço a dopagem, tá? Os doadores de elétrons estão continuamente sendo ativados, fornecendo elétrons para a banda de condução. Quando a temperatura aumenta, mais elétrons ganham energia para saltar para a banda de condução, liberando-se das ligações iônicas ou covalentes. Certo? Então eu vou ter mais elétrons aí entrando em condução sempre que a temperatura aumentar. Certo? Quando um elétron adquire energia suficiente para passar da banda de valência para a banda de condução, ele deixa atrás de si um estado vacante no topo da banda de valência. Essa lacuna pode ser ocupada por um elétron de um estado próximo. É como se a lacuna se movesse dentro do cristal na banda de valência do mesmo modo como o elétron na banda de condução. Então, na medida que esse elétron vai se movendo para a banda de condução, eu vou ter inerentemente uma lacuna originária desse elétron aí. As lacunas comportam-se como as partículas com carga igual em magnitude à do elétron, porém de sinal oposto. Sob a ação de um campo elétrico, elas movem-se na direção oposta àquela dos elétrons. Podemos considerar então que as lacunas são entidades físicas cujo movimento constitui uma corrente elétrica. Então, de certa forma, eu posso dizer, né, que as lacunas produzem uma corrente elétrica, uma vez que eu vou ter movimentação de elétrons que vai me gerar lacunas.
tá? Mobilidade de carga em semicondutores. Um semicondutor tem transportadores de carga negativos e positivos. A condutividade eletrônica, sigma, depende de sua mobilidade μN através da banda de condução do semicondutor. A condutividade dos semicondutores, dos receptores positivos, lacunas, depende da sua mobilidade μI, através da banda de valência do semicondutor. Então aqui, né, um pouco aí de como que a gente pode calcular a condutividade eletrônica, sigma, né, e a condutividade dos receptores positivos, lacunas. Assim, para um condutor, sendo aqui é a velocidade, mobilidade de cargas em semicondutores, tá? Como que eu vou estar? Isso aqui não é muito importante a gente enfocar. Tá? Mobilidade de carga em semicondutores. As lacunas são de fato elétrons no topo da banda de valência, cuja massa efetiva é negativa e do módulo menor que a massa real do elétron. Por outro lado, elétrons no extremo inferior da banda de condução possuem massa efetiva positiva e menor que a massa real do elétron. Tá? Isso aqui eu não quero focar muito. Tá? Quando um campo elétrico de intensidade epsilon é aplicado a um semicondutor, surge uma densidade de corrente dada por... Tá, isso aqui eu também não acho. Num semicondutor intrínseco há uma formação de pares elétrons de condução e de buracos eletrônicos. Tá, isso aqui também eu não vejo muito... Não há muita necessidade de nós aplicar isso aqui. Tá? Para o silício intrínseco a 20 graus, a condutividade intrínseca é 5 vezes 10 a menos 4. A mobilidade dos elétrons e lacunas é 0,14 e 0,0425 metros quadrados por volts, respectivamente. Calcule a concentração de elétrons e lacunas à temperatura ambiente. Tá, daí ele calculou aqui, achou, tá? Enfim, isso aqui... Exemplo 2. O fósforo é adicionado ao silício de alta pureza para dar uma concentração de 10 a 23 elétrons por metro cúbico de portadores de carga à temperatura ambiente. Calcule a condutividade à temperatura ambiente, assumindo que a mobilidade de μe e μi é a mesma que a do material intrínseco. Tá? Isso aqui eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês. Tá? O que eu quero que fique mesmo é a parte de entendimento de como que eu consigo fazer um material semicondutor conduzir corrente elétrica, né, a partir de uma dopagem do tipo N ou uma dopagem do tipo P. Tá? Isso que eu quero que fique claro. E que existe dois tipos de semicondutores. Os intrínsecos, que eu não tenho dopagem, eu não realizo nenhuma dopagem, e conduzem corrente elétrica a partir de uma certa temperatura. Né? Então eu vou ter elétrons na banda de condução, o qual, aplicando um campo elétrico, eu vou ter corrente elétrica, né? E os extrínsecos, que são o processo de eu estar inserindo impurezas nesse material, e a partir dessas impurezas eu gerar elétrons livres, né? Ou lacunas, tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor aí na próxima aula como que essa interação entre lacunas e elétrons livres causadas por essas impurezas no material tipo N e tipo P podem dar origem a alguns dispositivos eletrônicos bem conhecidos aí na eletrônica, tá? Esse que eu quero que fique mais da aula de hoje. Tive a quantidade de silício intrínseco a 400. Tá? Aqui eu não acho muito interessante essa parte aqui, tá? Então, o que eu quero que fique da aula é isso que eu expliquei, tá, pessoal? A partir dessa dopagem, na aula que vem, a gente vai ver alguns dispositivos eletrônicos que utilizam materiais tipo P, materiais tipo N no seu funcionamento. Alguém saberia me dizer algum dispositivo? Alguém conhece algum dispositivo que utiliza semicondutor?
Transistor. Transistor. O que mais? Diodo. Diodo também. Né? O diodo e o transistor utilizam semicondutores, certo? E através dessa tecnologia de dopagem de semicondutores é que se conseguiu reduzir o tamanho da válvula, né? Que no início, como é que era feito os computadores, né? Do que é feito um computador? Basicamente de transistor, certo? Um microprocessador, hoje, ele é, em suma, na sua concepção como um todo, composto de transistores, né? E antigamente, quando começou os primeiros computadores, se tinha o uso de válvulas que cumprem a mesma função do transistor. Alguém sabe como é que funciona um transistor? Um transistor, né? Eu tenho um circuito aqui, né? Vou ter um circuito. Vamos botar aqui 5 volts. Eu vou ter um circuito aqui que vai... Não, peraí. Tem um resistor aqui. Planeta. Tá, aqui eu tenho um resistor. Aqui eu tenho outro resistor. Aqui eu vou ter uma fonte. Mais, menos. Tá? Aqui eu tenho um resistor também. Tá? O transistor nada mais é que um dispositivo que, através de uma corrente que eu injeto aqui, tá? Ou um sinal de corrente ou de tensão, vai depender do tipo de transistor, né? Se ele é um transistor de junção bipolar ou se é um transistor de efeito campo. Eu vou ter uma corrente que eu vou colocar na base e, na medida que essa corrente atinge um certo patamar, eu vou ter o chaveamento desse circuito aqui. Então ele abre e fecha esse circuito aqui, tá? Através da corrente que eu injeto na base. Essa corrente aqui é muito menor do que a corrente do circuito. Então, ele veio para substituir as válvulas, né? Alguém já ouviu falar de válvula? Válvula termoniônica? Alguém já ouviu falar de válvula? A válvula, ela era o dispositivo que era utilizado nos primeiros computadores, né? Por isso que os computadores iniciais eram muito grandes, eram do tamanho de um prédio. Por causa que a válvula nada mais é que... vamos fazer um desenho de uma válvula aqui. Tá? A válvula aqui, ó, isso aqui é um tubo, tá? Aí aqui eu vou ter um circuito, mais, menos. Aí aqui eu vou ter um filamento. Um filamento aqui. Aqui é um circuitinho, tá? Isso aqui é um resistor. Isso aqui é um resistor. Isso aqui é um resistor. 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 E aqui, isso aqui é um filamento, tá? Isso aqui é um filamento incandescente. Fazer atividade. Tá bom, o pai tá dando aula aqui. Vai lá. Ó, aqui eu tenho um filamento semelhante ao filamento de uma lâmpada incandescente, tá? Muito parecido. Então aqui eu vou ter esse filamento inserido nesse tubo a vácuo aqui, tá? Isso aqui tá tubo a vácuo. E lá no início do século XX se constatou que quando a gente encandece um fio,
esse fio ele tem essa parte incandescente, ela é capaz de emitir elétrons. Então esses elétrons aqui eram captados no antiparo metálico na parte superior da válvula, tá? E aqui eu tinha meu circuito. Agora eu não me lembro aqui como é que era aqui mais, tá? Mas aqui daí eu vou ter o circuito aqui, né? Tá, vamos colocar assim. Na aula que vem eu trago essa parte da válvula aqui, tá? E aqui eu vou ter uma chapa negativa aqui. Eu vou inserir um sinal negativo. Eu vou inserir um sinal negativo aqui. E quando eu insiro esse sinal negativo, eu impeço que esses elétrons que vão sair daqui, tá? Vão sair daqui e vão vir para cá, tá? Eles vão ficar trancados aqui nesse antiparo aqui. Tá? Na aula que vem eu vou trazer aí a válvula para vocês poderem entender melhor aí a concepção disso aqui. Mas basicamente é um circuito embaixo aqui onde eu tenho um fio incandescente muito parecido com uma lâmpada incandescente, onde esse fio incandescente aqui ele emite elétrons, né, cargas elétricas, onde essas cargas elétricas são captadas por esse antiparo aqui. Porém, quando eu aplico um sinal aqui nessa chapa que está aqui no meio, eu impeço que essas cargas aqui atravessem até aqui, tá? Até esse antiparo aqui. Certo? Então, a partir do controle dessa chapa, a partir desse controle aqui de tensão nessa chapa que está aqui interna, eu consigo controlar a corrente que circula daqui para cá, tá? Daqui para cá. Só que eu tenho aqui um circuito que é muito grande, né? Isso aqui isso aqui ocupa muito espaço, muito volumétrico, certo? E vocês vão estar vendo aí em circuitos digitais, se já não estão vendo portas lógicas. Vocês não estão vendo portas lógicas já em circuitos? Sim. Oi? Eu não escutei. Sim, professor. Ah, tá. Então, porta lógica, o que constitui porta lógica? É transistor, né? Ou transistor ou diodo. Chegaram a ver isso lá ou não é matéria que compete a circuitos? Eu acho que vocês não vão chegar a ver isso lá. Eu acho que é A gente ainda não chegou nessa parte, não. eu acho que vocês vão ver só a porta lógica como sendo só o funcionamento dela, né? Eu acho que não chega a ver a concepção, o funcionamento. Eu não tenho certeza. Mas as portas lógicas são feitas de transistor. Vejam lá os circuitinhos de portas lógicas. De repente eu vou até trazer na aula que vem. Circuitos de portas lógicas para vocês entenderem melhor. Tá? Basicamente são transistores, só que são vários transistores, né? Vários. Então, os computadores antigamente tinham milhares de válvulas, tá? Em torno de 17 mil a 18 mil válvulas. Um computador para poder fazer o quê? Fazer cálculos, né? Lá em circuitos digitais vocês vão ver que com portas lógicas vocês conseguem fazer cálculos, né? Lógicas. Tanto lógicas quanto cálculos. Somar, subtrair, fazer cálculos, fazer operações lógicas e operações aritméticas, certo?
Computador, o que ele faz? Ele faz operações lógicas e operações aritméticas. Como? Através de portas lógicas, através de circuitos que vão combinar bits, certo? E vão jogar a combinação desses bits na saída, ou seja, portas lógicas. Além de ter essa unidade lógica aritmética, um computador também tem blocos lá que armazenam informação, tá? Através da operação de operações lógicas e aritméticas e armazenamento de informações, se consegue criar um computador. Tu precisa ter uma memória e tu precisa ter mecanismos que armazenam informação, além de blocos de execução, né, de execução mesmo de operações lógicas e aritméticas. Só que isso naquela época era muito grande, tá? As válvulas ali eram muito grandes e ocupavam muito espaço. Não se conseguia colocar muitas válvulas, né? Vocês vão ver lá que para fazer operações, se já não viram em circuitos digitais, para fazer operações básicas vai bastante porta lógica, e cada porta lógica tem uma quantidade de transistor. Ou, na época que se iniciou os computadores, válvulas. Então, 17 mil válvulas não era grande coisa, não era muita operação que se conseguia fazer, certo? Mas era o que se conseguia juntar na época, né? Porém, além do volume, porque essa válvula incandescente ela ocupa um volume muito grande, ela gasta muita energia. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela gasta 94% da energia só em calor e 4% em luz. A válvula também vai pelo mesmo caminho. Eu vou ter um alto consumo para mim poder encandecer esse filamento aqui, um alto consumo para poder encandecer esse filamento e pouca transferência de elétrons aí, de fato, que é o que eu quero, né, desse filamento para o antiparo, tá? Então eu tinha um problema, né? Tinha um problema aí de gasto energético e de volume. O tamanho da válvula era grande, não se conseguia compactar isso aí, e o consumo energético. Então hoje aí se usa transistor, que é uma aplicação que vocês estão vendo aqui, atômica, né? Claro que a gente vai ver na aula que vem como é que funciona o transistor, como é que funciona o diodo. Primeiramente vamos começar vendo o diodo, mas são tudo aplicações atômicas, né? Não são mais aplicações volumétricas. Eu consigo dopar um elemento, um material muito pequeno, certo? E eu consigo colocar esses materiais muito pequenos numa região muito pequena também. E montar ali um diodo, montar um transistor. Hoje aí um chip de microprocessador tem bilhões de transistor, né? Lá no século XX a gente tinha 17 mil válvulas nos computadores. Hoje um chip da Intel aí, Core i7, tem bilhões. Tem mais de 1 bilhão de transistor dentro, tá? Isso aí é graças aos semicondutores. Então, a velocidade de processamento, a capacidade de cálculo, ela está infimamente ligada à quantidade de transistor dentro de um chip, dentro de um microprocessador, né? E, enfim, né, pessoal, só tentando juntar um pouco com o mundo mais real, né, mais palpável aí que vocês conhecem, o porquê que isso aqui é importante, tá? Por que isso aqui foi um marco na ciência e na tecnologia. Os semicondutores, esse processo de dopagem, isso aí revolucionou o mundo, tá? Vocês conhecem o mundo hoje como ele é, com todo esse avanço tecnológico por causa do transistor e do diodo, que vem, né, que são provenientes da tecnologia dos semicondutores.
Tá? Na aula que vem a gente vai introduzir aí o funcionamento do diodo e já vamos falar um pouco também de válvula, né? Acho que eu vou colocar isso aqui, que acho que é interessante contextualizar mais, vocês entender qual que era a dificuldade da época e como que isso aqui veio como sendo uma solução aí para o mundo da tecnologia, o mundo do processamento de informações, certo? E a partir aí da concepção do transistor foi se cada vez mais reduzindo o tamanho dele, colocando cada vez mais transistor em um chip, né? Hoje um chip, por exemplo, ele tem um transistor a cada 7 nanômetros de distância. A distância entre um transistor e outro dentro de um chip de computador é 7 nanômetros. E a estrutura cristalina que a gente vê aqui em aula, que a gente viu nas aulas passadas, a distância entre um átomo e outro dentro da estrutura cristalina, claro que varia, né, de acordo com a ligação, fica em torno de 0,1 a 0,7 nanômetros. Então vejam como que a gente está caminhando para ter um dispositivo que é capaz de ser alocado dentro de um chip aí a uma distância quase atômica já. Então a gente já está chegando na era da nanotecnologia, certo? E isso tudo aí graças à tecnologia do semicondutor. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, pessoal, conversamos mais na semana que vem, tá? Boa semana para vocês. Nos encontramos na quarta que vem. Até mais.